Muito bem, eu saúdo a todos na paz do Senhor e nós queremos trazer agora o resumo da Escola Bíblica. É a lição de número 5, que tem o tema O Casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. O texto áureo da nossa lição diz o seguinte: Agora, pois, minha filha, não temas tudo quanto dissestes, te farei, pois toda a cidade de meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ruth, capítulo 3, versículo 11. A verdade prática, uma mulher virtuosa tem um valor incalculável por seu caráter e sua disposição de servir a Deus e à família. Então nós vamos trazer esse pequeno resumo da nossa escola bíblica. É a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério da Restauração em Cristo. Eu sou o pastor Josenildo Firmino. Meus queridos, o livro de Ruth começa com fome e morte, mas termina com duas grandes celebrações: o casamento de Boaz e Ruth e o nascimento de Obed, o avô de Davi. Nosso Deus é poderoso para reverter tragédias em bênçãos. Além de um redentor humano, a história nos apresenta parte da genealogia de Jesus Cristo, nosso redentor divino humano. Então, o começo dessa história, há alguns dias nós estamos estudando o livro de Ruth, porque as duas personagens desse trimestre é Ruth, que hoje é a última lição no livro de Ruth, e Esté, que a partir do próximo domingo a gente vai começar a estudar sobre a vida de Esté. Vamos trazer então o nosso primeiro ponto, o compromisso de Boaz com Ruth, no lugar da bênção. A colheita da cevada do trigo havia terminado, e Ruth permanecia servindo a Noemi e lhe obedecendo em tudo. Ruth, capítulo 2, versículo 23. Seu lema era: tudo quanto me disseres, farei. Ruth, capítulo 3, versículo 5. Ruth teve oportunidades fora de casa, mas não se aventurou por parte alguma, como se fosse autônoma e independente. Não buscou falsas liberdades como as que são pregadas hoje pela ideologia feminista. Sua lealdade e sujeição fortaleceram o desejo de Noemi de vê-la casada novamente. Ter um novo lar era fundamental para a felicidade e segurança de Ruth. O casamento é uma instituição divina fundamental para a solidez da família, da igreja e de toda a sociedade. Gênesis capítulo 2, 18, Eclesiastes 4, 9 a 12, Hebreus 13, 4. A bênção de Ruth estava chegando e ela permanecia no lugar certo. Então, meus amados irmãos, Ruth permaneceu no lugar da bênção. A gente já aprende com isso que o crente, para ser abençoado, ele tem que permanecer no seu lugar. Ruth poderia ter se aventurado, Ruth estava numa terra estrangeira, Ruth era viúva, Ruth era de outros costumes, mas ela resolveu se submeter ao Deus de Noemi e aos costumes do povo de Noemi. Ela era jovem, bonita, mas não se aventurou atrás de satisfazer os seus desejos da carne. É tanto que lá na frente o próprio Boaz a elogiou e disse que ela não tinha querido ir atrás de homens jovens, ou rico ou pobre. Também aprendemos aqui já de início que o casamento é uma instituição divina. Existem muitos movimentos feministas, muitos movimentos tentando
tirar a validade do casamento para os dias de hoje. Mas é muito bom a gente lembrar que o casamento é uma instituição divina. É através do casamento que o homem e a mulher vai legitimar a sua união perante Deus e a sociedade. Tá certo? Então lá em Hebreus, das passagens que eu citei, lá em Hebreus no capítulo 13, o versículo 4 diz que bem-aventurado seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Leito sem mácula significa sem mancha, sem algo que venha a desvirtuar o casamento. Ruth estava pronta para ser remida, para ser restabelecida o seu casamento. Ela ficou viúva e agora, dentro da lei do levirato, ela estava chegando próximo ao seu remidor, que no caso seria Boaz. Mas vamos dar continuidade, vendo aqui o nosso ponto de número 2. A iniciativa de Noemi. E aqui a gente vai ver a importância de Noemi, a sogra de Ruth, no contexto dessa história, né? A Noemi, ela teve experiência, ela teve ação, e através da sua ação é que a bênção de Ruth, a sua própria bênção, veio a ser realizada. Então veja bem, os cereais colhidos eram levados para a eira, em terreno plano preparado para a debulha das espigas. Noemi soube que naquela noite Boaz faria aquele trabalho. Era uma grande oportunidade para Ruth se aproximar dele e demonstrar seu interesse em ser remida. Sem que fosse notada, Ruth deveria esperar que Boaz se deitasse, lhe descobrir os pés e deitasse discretamente. Boaz saberia o que fazer quando notasse sua presença. Ruth capítulo 3, versículo 4 ao 7. O que demonstra tratar-se de um costume conhecido da época. Estender a capa, meus amados irmãos, era sinal de compromisso de casamento. Em Ezequiel 16 e 8, essa prática é mencionada como metáfora, representando o compromisso de Deus com Israel. Bom, Noemi, conhecedora da lei do levirato, instruiu Ruth. Ela teve informações privilegiadas de que Boaz, naquela noite, estaria lá fazendo aquele serviço, né, da eira, o terreno que foi preparado para a debulha. Então, ela instruiu Ruth para que Ruth cumprisse todo aquele ritual do levirato. Ela iria esperar que o homem se deitasse, iria descobrir os seus pés e discretamente se deitaria ao seu lado. Quando Boaz notasse a sua presença, Boaz saberia o que fazer, porque Boaz também era conhecedor desta lei. Então, meus amados irmãos, como é importante as pessoas conhecerem as leis e a vontade de Deus. Da forma que Noemi instruiu Ruth, ela cumpriu todos os detalhes que a lei exigia. E a sua bênção logo veio a se concretizar. Vamos dar uma olhadinha aqui no terceiro ponto, terceiro item do primeiro ponto, respeitando o processo. Para encontrar-se com Boaz, Ruth deveria banhar-se, se perfumar e vestir sua melhor roupa. Ruth capítulo 3, versículo 3. Assim como não exclui a ternura, a santidade não despreza a beleza, desde que com simplicidade, em pureza e moderação. Gênesis 24, 16, Isaías 39, 2, 1 Timóteo 2, 9 e 10. Inclusive, na escola dominical, o nosso professor de hoje, ele abordou este assunto com muita propriedade. Ou seja,
as nossas mulheres, nossas senhoras, elas devem ter o cuidado com a aparência, né? Assim como elas têm que ter amor, ternura, santidade, isso não exclui o cuidado com a aparência. Ruth teve que se perfumar, né? Ela teve que ir realmente com uma boa aparência. E isso nos traz o ensino que as mulheres cristãs podem sim cuidar da sua aparência. Mas o próprio comentador aqui da lição explica com muita propriedade, mas tudo com humildade, com modéstia. As mulheres devem se aprontar para seus maridos. Agora, como eu enfatizei no final, tem que ter modéstia, principalmente dentro dos templos, onde vocês vão adorar a Deus. As mulheres, os homens, têm que se vestir num padrão bíblico de respeito, porque a casa do Senhor é casa de oração, não é verdade? Como o próprio Jesus repreendeu aqueles homens que vendiam no templo, etc. E ele falou: a casa de meu pai é casa de oração, não fazeis dela covil de ladrões. E a gente poderia até dizer hoje também para muitas pessoas: a casa de meu pai é casa de oração, não façais dela salão de beleza, não façais dela passarela para desfile. A casa do Senhor é o local onde a gente vem com simplicidade para adorar o Senhor. A questão da mulher se aprontar, se enfeitar para o marido, isso deve ser com muita humildade, com muita discrição e com muita modéstia. E assim Ruth fez, porque Ruth era uma mulher com muita prudência, com muita simplicidade, muito criteriosa, e isso trouxe para a vida de Ruth uma vitória maravilhosa. E Deus com certeza quer fazer isso com todas as servas de Deus, com todos os servos de Deus que andam de acordo com a vontade do Senhor. Amém? Então, meus amados, veja bem, por volta da meia-noite, Boaz acorda, assustado com a mulher deitada a seus pés e pergunta: quem és tu? Orientada por Noemi, Ruth se identifica, lembra-se a condição do remidor e pede que estenda sobre ela a sua capa. Como Noemi dissera, Boaz realmente entendeu. Ele era de fato um parente remidor, mas havia outro mais chegado do que ele, né? Que tinha prioridade da remissão. Era preciso aguardar, respeitando os processos. Se te não quiser redimir, viva o Senhor, que eu te redimirei. O caráter santo de Boaz e Ruth novamente se manifesta sem qualquer contato íntimo. Ela passou o restante da noite deitada aos pés dele e saiu bem cedo para não ser percebida. Mesmo estando perto, uma bênção pode ser perdida se não soubermos esperar o tempo certo e respeitar o devido processo. Então, meus irmãos, verem aí que à meia-noite Boaz se acorda e, assustado, ele percebe que tem uma mulher deitada ali com ele. E ele pergunta: quem és tu? Orientada por Noemi, Ruth se identifica e pede que Boaz estenda-lhe a capa, que exatamente era um sinal do compromisso do casamento. Boaz entendeu, por ser um homem de Deus, e ele disse: tem um parente mais próximo do que eu. Então vamos respeitar os processos. Outra coisa importante da santidade de Boaz e de Ruth é que eles não tiveram contato íntimo. Ela passou o restante da noite deitada aos pés de Boaz. Boaz
respeitou Ruth, Ruth respeitou Boaz, ela acorda bem cedo e sai discretamente para não ser percebida. E Boaz, então, agora começa a realizar os trâmites para que o processo fosse completado. E ele até avisa para Ruth: se o parente mais próximo não te remir, tão certo como vive o Senhor, te remirei eu. Então, o comentador da revista chama-nos a atenção, e a gente quer colocar isso para você, que é muito importante respeitar o tempo de Deus. Quantos casais não têm perdido a bênção porque têm se apressado, têm passado à frente, antes do casamento, tem passado à frente, tem tido contato íntimo, e isso pode fazer com que a bênção de Deus seja cancelada na vida deste casal. Então, Noemi instruiu Ruth, Ruth e Boaz respeitaram completamente esse tempo que é pedido por Deus. Tá certo, meus amados irmãos? Então vamos dar continuidade, que a gente está aprendendo aqui algumas lições, neste resumo da Escola Bíblica, desta quinta lição, com o tema: o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Vamos ao segundo ponto: o casamento entre Boaz e Ruth. Concluído o negócio, Ruth teve a iniciativa de sugerir a Boaz que exercesse o papel de remidor, conforme o costume da época, mas era fundamental que ele superasse o obstáculo que havia, a preferência do parente mais próximo. Boaz agiu rapidamente, como Noemi havia dito: sossega, minha filha, aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Ruth capítulo 3, versículo 18. Todo homem deve ser preparado para tomar iniciativa na vida, principalmente quando o assunto for casamento e vida conjugal. A liderança masculina pressupõe atitude, amor responsável e honra à mulher como o vaso mais fraco. Então, Boaz, ele sabedor que tinha um parente próximo, e Ruth ficou ali, com certeza, quando chegou em casa, contou toda a história para Noemi. E Noemi diz: sossega, minha filha, que este homem, que é o Boaz, não descansará até que conclua hoje este negócio. Então, meus amados irmãos, aqui justamente está falando de compromisso. O homem, com relação ao casamento, com relação ao compromisso do lar, o homem tem que ter a iniciativa, o homem tem que ter atitude, ele tem que ser o provedor, ele tem que trabalhar para trazer para sua casa o mantimento e para honrar a sua esposa como um vaso mais fraco. Então Boaz realmente foi este homem preparado, como a própria Noemi avisou para Ruth: não te preocupa, porque ainda hoje o homem chamado Boaz vai resolver este problema. Resgate de lei do levirato. Boaz foi para a porta da cidade e logo viu o remidor que ia passando. Não seria esta mais um ato de providência divina? Com certeza. Boaz o convidou para tratar do assunto que lhes inquietava e chamou 10 homens importantes da cidade para testemunharem o ato. Em princípio, o remidor aceitou adquirir as terras que haviam sido de Elimeleque, mas desistiu quando Boaz informou que o resgate incluía o dever de se casar com Ruth, a moabita, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade. Ruth capítulo 4, versículo 5. A aplicação das duas leis, neste caso, a do resgatador e a do casamento por levirato, certamente se deu porque apenas a aquisição das terras não faria o que ficasse da família de Elimeleque.
Assim, o resgate deveria ser acompanhado de casamento sobre a lei do levirato. O remidor alegou motivos econômicos para sua desistência. Ele não aplicaria recursos em terras que não seriam de sua própria família, e sim dos sucessores de Elimeleque. Ruth 4, 6 e 10. Então, o parente mais próximo, diante da lei do levirato, ele desistiu completamente, alegando falta de condições financeiras. Como Boaz já tinha no coração o desejo de casar com Ruth, de cumprir a lei do levirato como parente remidor, então agora Elimeleque, com aqueles 10 homens da cidade e a cidade em si, eles são testemunhas de que esta lei do levirato agora dava a Boaz a condição do parente remidor que estaria remindo a família, que estaria restaurando a família e o nome de Elimeleque. Então, meus amados irmãos, todo um contexto, toda uma história que mostra para nós como que Deus age perfeitamente através da sua palavra, através da sua lei, através de tudo aquilo que Deus quer realizar em nossas vidas. Hoje em dia, a sociedade tem caído em falhas, a sociedade tem sido desvirtuada do projeto de Deus. Muitos estão distorcendo o casamento, muitos estão distorcendo a união dos casais. E por conta disso, a nossa sociedade está caindo em bancarrota. A nossa sociedade está em deriva espiritual, porque os homens têm desistido de fazer a vontade de Deus. Os homens têm desistido de cumprir o mandato de Deus. Eles preferem fazer algo que lhes seja mais fácil. Já pensou se Ruth tivesse preferido fazer a vontade dela? Com certeza ela teria saído à procura de homens ricos e mais novos. Mas não, Ruth queria cumprir a vontade do Deus de Israel. Ruth, ela colocou no seu coração de servir a Noemi, sua sogra, ao dizer lá no início: o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Aonde repousares tu, repousarei eu, aonde tu morreres, morrerei eu. Essa foi uma determinação de uma mulher que se converteu de uma religião pagã para a religião de Deus, para buscar a Deus. E hoje o mundo está na contramão dessas coisas. Hoje em dia o mundo está tirando muitas pessoas da igreja com a promessa de facilidades na área dos relacionamentos, facilidade na área do pecado, facilidade na área da falta de compromisso com a lei de Deus. E isso tem afastado gradativamente a humanidade do centro da vontade de Deus. Tá certo? O registro público, item 3 do segundo ponto, o registro público. Seguindo mais um dos costumes da época, a transferência do direito de resgate foi selada com o remidor descalçando o sapato e entregando a Boaz. O testemunho público para a remissão e o casamento com Ruth foi invocado por Boaz e recebeu uma confirmação uníssona. E todo o povo que estava na porta, os anciões, disseram: somos testemunha. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. Ruth foi acolhida na comunidade de Israel com as mais elevadas honras. Então, foi oficializado, porque a lei diz que o remidor mais próximo, como testemunha, tiraria os sapatos e a entregaria para o outro remidor. Isso estaria oficializando que aquele homem, a partir daquele momento,
seria o remidor. Isso cumpriu-se na vida de Boaz. E todas as testemunhas ali oficializaram. Ruth foi recebida com honra na comunidade de Israel. E essa honra foi tão grande que ela chegou agora a entrar na genealogia de Jesus. Uma mulher estrangeira, uma mulher moabita, entra agora na genealogia de Jesus, porque ela foi a mãe de Obed, que foi vô de Davi, Davi que faz parte da genealogia do Cristo. Então isso é de suma importância para que nós compreendamos os desígnios da palavra de Deus, a vontade do Todo-Poderoso. Amém? Vamos para o terceiro ponto, para a gente concluir esse resumo da escola bíblica. A remissão da linhagem de Davi através de Ruth e Boaz. O nascimento de Obed. Consumando o casamento, Boaz podia tomar Ruth por mulher. E o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Foi grande a celebração das mulheres de Belém, pois entendiam como Deus estava agindo em favor de Noemi. Ruth capítulo 4, versículo 14. Antes amargurada e acreditando estar sob castigo divino, a viúva de Elimeleque recebeu a renovação de vida. E teria agora alguém que cuidaria dela em sua velhice. Era o mesmo começo, um novo começo e uma nova fase na vida de Noemi. Os netos enchem os avós de orgulho e alegria. Provérbios 17, 6. Nele os idosos projetam o prolongamento da vida, recebem novo ânimo e encorajamento. É uma recompensa por terem filhos se dedicado a eles. Então, Noemi, que até pensava que estava sendo castigada, olha, morreu o seu esposo Elimeleque, morreu seus dois filhos Malom e Quilion, que a gente tem lá no começo das nossas lições desse trimestre. Noemi ficou desamparada do marido, os filhos que estivessem vivos tinham amparado, mas ela perdeu os dois filhos. Noemi era idosa e o que poderia acontecer na vida de Noemi era algo desastroso. Mas Deus providenciou uma nora estrangeira que se converteu, que acompanhou Noemi, que cumpriu a lei do levirato, que trouxe a remissão da família através desse cumprimento desta lei do levirato. E agora Noemi foi chamada pelas mulheres de a bem-aventurada, porque disse: a tua nora é melhor para ti do que 7 filhos. Olha que coisa linda! A tua nora, Ruth, Noemi, a tua nora Ruth é melhor para ti do que 7 filhos. Está entendendo? Então, realmente é uma vitória maravilhosa na vida de Noemi, de Ruth. Segundo item do terceiro ponto, Boaz, um tipo de Cristo. Se Noemi, Ruth ou Orpa não se casasse com alguém da família de Elimeleque, a linhagem ancestral de Davi teria sido profundamente alterada. Noemi já não tinha idade para gerar filhos. Orpa voltou para os moabitas. O Deus de Israel encontrou Ruth com vida. Foi guiada por um caminho de renúncia, amor, pureza e muita submissão. Ela, como um tipo da igreja, encontrou-se com Boaz, um tipo de Cristo, mesmo Redentor eterno. Então, assim como Boaz redimiu a família de Ruth, a família de Noemi, a família de Elimeleque, assim Cristo,
Porque quando a gente fala de tipologia bíblica, a tipologia é uma figura do Velho Testamento que tem um antítipo no Novo, ou seja, tem um cumprimento no Novo. Boaz, o tipo, Jesus, o cumprimento desse tipo. Porque assim como Boaz foi o redentor da família de Elimeleque, Jesus Cristo é o redentor da família cristã, através do seu casamento com a igreja, que é um antítipo do tipo Ruth, que Ruth foi usada para ser agente também de camissão. A igreja é esse antítipo, ou esse cumprimento, que o casamento de Jesus com a igreja é a noiva de Cristo, é exatamente o ápice da remissão da família. Então, nós agradecemos a você que ficou até aqui. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Restauração em Cristo, ela tem culto às terças, quinta e domingo. Temos escola bíblica todo domingo às 9 da manhã, e ela fica localizada na Rua 2, Siqueira 2, bem próximo à cabine da Polícia Militar, aqui da Avenida Urucutuba, bairro Planalto, Granja, Lisboa. A paz do Senhor para todos, que Deus abençoe todos os irmãos.